Tema que o INEP gosta, ele gosta de jogar em tudo quanto é canto, né? Doutora, essas aulas vão ser disponibilizadas para todos ou só para quem pagou? Essas aulas essa semana vão ser para todos, tá? Exclusivamente. Essa semana. Por isso que elas vão para o YouTube também. Para a gente começar já o gás de quem vai fazer a prova no meio do ano. O pessoal tá travando para vocês a internet? Minha imagem? Não tá. Não tá. Não, né? Tá bom, obrigada. Por favor, Cléia, você pode indicar sim, tá? Onde é que eu tava? Tu tá sabendo cadê a ração do cachorro? Pra que tu jogou no mar? Quem tá perguntando? Mas eu tô te dizendo, Eu quero cadê a saber ração do cachorro? Gente, cachorro. Bora desligar o áudio aí, a confusão rolando, meu povo. Ai, meu Deus. Ai. Ainda não, gente. Ainda não tá descompartilhando a tela, não, tá? Tô só aguardando mais um minutinho. Tá travando um pouquinho, acho que é porque ainda tem gente entrando. E aí eu já vou iniciar, tá bom? Só comentando aqui, para quem ainda não me conhece, para quem ainda não frequenta as aulas, né? Meu nome é Fabiana. Eu sou médica revalidada pelo Revalida INEP 2024.2, tá? A doutora Lorena começou esse projeto, né? Ela iniciou no ano passado, acompanhar alguns alunos para fazer a prova teórica, e assim que eu terminei o meu processo, ela me convidou, né, para fazer umas participações, e eu fui gostando, sempre gostei de dar aulas, né? Eu gosto de ensinar, e fui ficando, e aí tomei gosto, eu acabei tomando de conta, né? Peguei uma parte para mim também do negócio da Lorena. Aí a gente acabou fazendo nessa... Sim, vai ter um cronograma sim, tá? Eu vou explicando no decorrer das aulas, a gente já definiu algumas coisas, né? Já definiu como é que vai ser. A gente está com um projeto para pessoas que têm disponibilidade o dia inteiro, vai ser um pouco diferenciado, a gente quer oferecer, né, um treinamento bem forte mesmo, né? Vamos falar com essas palavras, tá bom? O que eu quero de vocês? Excelência. Eu quero a excelência. Então, eu quero dedicação, empenho, tá? Eu quero que vocês entendam que isso é por vocês, isso é para vocês, tá? Vocês têm que se comprometer. Não existe, vocês podem ter os melhores professores, os melhores mentores, o comprometimento, ele vem de vocês. Então, quem tem a disponibilidade integral o dia inteiro, a gente vai ter um cronograma específico para vocês, tá bom? O que a gente quer revisões, vocês realizarem primeiro questões, depois revisar as questões, então a gente vai fazer de tudo para esse seu método, aprender a resolver questões, aprender a raciocinar, após isso, realizar aquela revisão, ver o que você está errando para ir consertando, né? Estudar questões. E a gente também vai a gente vai disponibilizar, né, alguns simulados semanais, a gente quer que toda semana vocês façam simulados que acompanhem o progresso de vocês, a gente também quer acompanhar, e a gente também quer ver como é que vocês estão na escrita, né? Dessa vez a gente vai tentar acompanhar a escrita, a gente percebeu né, nessa última prova agora, a gente percebeu uma deficiência absurda, não só em escrita, mas também em leitura. Então, a gente percebeu que vocês, não posso falar todos, mas a grande parte simplesmente não leu as questões até o final, tá bom? Os simulados, eles vão ser enviados dentro da mentoria, tá? A gente vai disponibilizar postagens, resumos, aulas gratuitas no YouTube, porém, né,
não posso deixar de falar que o material mais reservado, mais exclusivo, vai ser para quem adquirir a mentoria. Já vou terminar de explicar e eu dou uma olhada nas perguntas, nas dúvidas, tá? Então, né, o nosso projeto aí é colocar vocês com uma boa quantidade de questões diárias, ter contato com o padrão INEP, né, aprender a sentar e resolver questões de verdade, a ler, a interpretar, e a gente quer acompanhar como vai ficar a interpretação e escrita, né? Dessa vez a gente vai tentar ver como é que está a evolução de vocês quanto a responder questões, quanto a saber ler, saber o que é que a questão está pedindo. Sim, a gente vai ter uma ajuda especial para quem trabalha, mas só lembrando que a gente não tem como cobrar de uma pessoa que passa o dia inteiro trabalhando o mesmo comprometimento, o mesmo grau de entrega de uma pessoa que está o dia inteiro, né, só para estudar. Eu vou sair aqui um pouquinho e vou voltar para ver se para de travar, que eu estou achando que está travando o meu também. Doutora Fabi é fera, viu? Falei, é nóis. Será que melhorou? Acho que melhorou um pouquinho, tá? Percebi que estava travando um pouco a imagem. Obrigada, Inocêncio. Então, né, já dei meu recado, eu quero entrega, comprometimento, mesmo para quem a gente estiver acompanhando aqui, quem estiver seguindo a gente no WhatsApp, no Instagram, por mais que, porventura, você não vá adquirir a nossa mentoria, né, que você entenda que esse processo, ele exige um empenho máximo seu, ou muito próximo do máximo. Não dá para ir, né, mergulhar só até as canelas. Você tem que mergulhar por inteiro. Ele pode consumir a sua saúde mental, ele pode consumir a sua saúde física, você fica cansado, você fica exausto, mas é temporário, tá, gente? Entendam isso, que quanto melhor você se entrega agora, quanto maior é o seu grau de comprometimento, de exigência com você mesmo, melhor vai ser o seu resultado, e mais rápido você vai se livrar desse processo. Então, não se enganar, tá? Não dá para você se enganar, para você, eu tenho medo de fazer prova, né? Vou evitar ficar fazendo prova porque eu não tenho muito medo de errar. Vai deixar para errar que dia? Não dá para ficar assistindo aula, não dá para ficar fazendo resumo. Isso aí, vocês tiveram 6 anos de faculdade para fazer isso, para ficar vendo aula, fazendo resumo, copiando. Não é mais o tempo. Agora a gente está aqui para fazer questão e para acertar. E para isso a gente tem que ter direcionamento, tem que ter foco, tá? Tem que ter organização, e é isso que a gente vai tentar entregar na nossa mentoria. E a gente já está passando para quem está dentro dos grupos, a gente já tem feito aulas, já tem dado dicas, né? Acredito que quem já está familiarizado com a gente já conhece, né? Como é que é as nossas dicas e os nossos métodos. Deixa eu dar uma olhadinha agora no chat. Eu não consigo ver porque eu saí da coisa. Eu não consigo ver agora. Pessoal, vou começar a compartilhar aqui, né? Já está dando quase mais de 15 minutos, né, do início da reunião. E vou fazer do jeito que eu gosto de fazer. Eu dou uma introdução na questão, faço um pequeno resumo sobre o tema, e aí a gente consegue chegar na resolução, resolver o que a questão queria da gente, tá bom? Lembrando que deixem as perguntas no chat, assim que eu finalizar a questão, eu dou uma olhada. Alguém só me responde se está vendo direitinho, se está certinho.
Certinho, doutora. Aqui Tá certo, doutora. Então, vamos aqui. Pessoal, essa foi a prova 2025.1, uma prova que eu acredito que alguns de vocês tenham feito, tá? Vamos começar aqui a primeira questão. Esse primeiro tema aqui foi um tema que eu dei uma aula, e quem ainda tem dúvida nele, para quem não ficar claro aqui agora como é que funciona, pode ir lá no YouTube, tá? O canal se chama Comunidade Revalida, doutora Lore e doutora Fabi revalidada de primeira. Então, pode procurar lá que tem uma aula sobre arritmias, bem completinha, muito bem explicada, tá? Por aqui. A questão fala sobre um homem de 62 anos, um idoso, que foi para a unidade de pronto atendimento porque ele está com cansaço e tontura ao se levantar há 2 semanas. Não tem outras queixas, comorbidades, não tem cirurgias prévias, não faz uso de medicamentos, ele se apresenta corado, hidratado, lúcido, orientado em tempo e espaço. Né? Ele tem a pressão arterial, até o momento... Perdão, desculpa. Boa noite, eu sou a Sônia, estou a participar hoje, é minha primeira vez, no entanto, aqui não aparece nada para mim. Não vejo imagem do que a doutora está a explicar do caso. Você tem que baixar, você tem que colocar na tela inicial, tá, Sônia? Para mim, Então, tá eu vou silenciar os áudios. Você sai e entra novamente. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda no chat, tá? Tá bom, muito obrigada. Até já. Tá. Na verdade, eu vou contar com a colaboração de vocês, porque depois quando eu pedir para vocês responderem, aí quando vocês falarem, vocês falam, tá? Mas eu vou pedir para vocês evitarem ligar o microfone agora, tá bom? Deixar só eu falar, eu concluir meu raciocínio. Então, a gente tem um paciente idoso, tá? Que ele foi numa unidade porque ele está com cansaço e tontura há 2 semanas e nega outras queixas. Ao exame físico, ele se apresenta corado, hidratado, lúcido, orientado em tempo e espaço, e a pressão arterial dele está 120/70, tá? Então, coisas que a gente tem que separar aqui, sempre, né? A queixa do paciente e como ele se encontra no momento, tá? Então, como é que esse paciente se encontra no momento? Ele está corado, hidratado, lúcido, está com a pressão arterial dentro do normal, está, né, orientado em tempo, espaço e pessoa, esse paciente está um paciente estável. Então, é a primeira coisa que a gente olha. Tá saturando bem, tá com bradicardia, né? Tá com uma bradiarritmia, uma bradicardia abaixo de 50. A gente chama isso, né, de uma bradiarritmia. O ritmo cardíaco sem turgência jugular, né, murmúrio vesicular fisiológico, sem ruídos acessórios e enchimento capilar de 2 segundos. Normal. Diante disso, o médico solicitou um eletrocardiograma de 12 derivações. Então, vamos ver aqui, pessoal. Né, eu já falei isso algumas vezes, né? Não sei quem já viu a aula, quem ainda não viu. Então, eu vou me repetir. Você precisa ser um grande expert da cardiologia e do eletrocardiograma para vencer o INEP? Não, pessoal, você não precisa. Você precisa saber o básico do básico do básico, que é olhar uma imagem, bater o olho e saber que ela não está normal. Então, qualquer pessoa que fez os primeiros 5 anos de medicina sabe que um eletrocardiograma tem uma onda P, um QRS e uma onda T no final. Esse eletrocardiograma, ele tem uma onda P aqui, demora 1 século, tem um QRS, tem um T e tem mais uma onda aqui. Vocês acham que esse eletrocardiograma ele está normal? Não, pessoal, claramente não é um eletrocardiograma normal. Outra coisa, né? Quando você olha para um eletrocardiograma, você tem que pensar que ele tem que ter uma frequência cardíaca, né? Ele tem que ter a presença das ondas, né? Das ondas normais, seguir a ordem. Então, a primeira coisa que a gente bate o olho aqui é que daqui para cá, que é dessa onda, QRS, intervalo QRS,
para cá, está uma distância muito grande. Olha a quantidade de quadradão que tem aqui. Então, isso ele já me disse aqui no meu exame físico, que ele não queria me deixar pensar muito. Então, eu tenho aqui a presença de uma bradiarritmia, né? Porque isso já foi dito, né? O paciente está com uma frequência cardíaca muito baixa, e das frequências cardíacas muito baixas, eu tenho as bradiarritmias. Bradiarritmias, que são, né, classificadas, bradiarritmias, que elas podem ser classificadas, tá? E aí, eu fiz questão de fazer uma aula sobre isso, porque eu imaginei que era um tema que iria cair na prova, mas só recapitulando, nós temos, né, 4 tipos de bradiarritmias, que é a bradiarritmia grau 1, né, a 2, do tipo Morbitz 1, Morbitz 2, ou a grau 3, que é a total, ou BAVT. E o que é que isso significa, gente? O que é que significa uma bradiarritmia? Pipipipopopó, bora lá. O que é que esse eletro realmente está querendo dizer para mim? Está querendo dizer que a contração desse ventrículo, desse átrio para esse ventrículo, está muito lenta. Então, não está conduzindo uma onda elétrica, não está sendo suficiente para bombear sangue para essa pessoa. Então, aqui, o que é que significa essa primeira onda aqui que eu desenhei? Uma onda P. Ela significa que é o átrio contraindo. Aqui significa que essa maior zona significa que é o ventrículo. Então, num coração normal, né, contrai átrio, contrai ventrículo. Bem rapidinho, um após o outro. Nessa aqui, eu tô vendo que tem um átrio contraindo aqui, aí passa um tempinho, contrai o ventrículo, passa outro tempinho, contrai um átrio, contrai o ventrículo com uma distância gigante. Então, gente, isso está se refletindo nos sintomas desse paciente, porque é um homem de 62 anos, que o coração dele não está dando conta de bater, além dele estar com um ritmo muito, né, muito alargado, está muito devagar esse coração. O átrio bate, quando vai dar quase, não sei quantos segundos, o ventrículo bate. Será que está dando conta de perfundir? Não dá, por quê? O paciente está se mostrando aqui com tontura, com cansaço. Então, para isso foram criadas as classificações, né? E então eu tenho um bloqueio atrioventricular grau 1, grau 2, que pode ser MOBITS 1, MOBITS 2 e MOBITS 3. E eu gosto muito de chamar, né, de classificar eles através de nomes de carros. Por quê? Porque através de eu sabendo como é que funciona, né, cada carro, eu consigo imaginar mais ou menos qual é o defeito que esse grau de bloqueio vai me dar, de bloqueio atrioventricular. Então, aqui no grau 1, eu chamo ele de Fiat Uno. No grau 2, eu chamo ele de Fusca. No grau 2, MOBITS 1, eu chamo ele de Fusca. O MOBITS tipo 2, do grau 2, eu gosto de chamar ele de Renegade. E vocês já vão entender por quê. E o meu bloqueio atrioventricular total, que é o grau 3, eu chamo ele de Maré. Mas por quê? Porque, bora pensar aqui. Quando você tem um Fiat Uno, é um carro que ele não consegue alcançar uma frequência, né? Não consegue alcançar uma velocidade muito alta. Porém, ele é um carro que ele não dá defeito. Então, vamos pensar assim, todo mundo sabe que eu ando devagar, mas eu não falho. É um carro que você dificilmente leva ele para a oficina. Então, gente, aqui é o que atrasa, mas chega. Então, toda vez que você tem um ritmo regular, porém está com uma bradicardia e demora muito a onda P chegar aqui, mas ela chega toda vez, a gente está falando de um Uno, ou seja, de um bloqueio grau 1. Enquanto você tem um Fusca, o que é que significa? Que você tem um carro velho, né? Que todo mundo sabe que você tem um carro velho. Aqui vamos supor que a onda P é a casa e o QRS é o seu trabalho. E aí, se você tem um Uno, você sai de casa todo dia, demora a chegar, mas você chega. Demora a chegar, mas chega. Todo mundo sabe que esse carro não vai te deixar na mão.
Porém, quando você tem um Fusca, é um carro que você é muito apaixonado e você queria muito ele. Você pode sair da sua casa e demorar aqui, mas você vai chegar. Só que vai contar com o fator imprevisibilidade, né? Um fator imprevisibilidade não, um fator previsibilidade. Porque todo mundo sabe que você tem um carro velho. Então, pode ser que um dia você atrase mais um pouco, que ele dê um probleminha no meio da rua. Pode ser que um dia você atrase tanto que você não consiga nem ir para o trabalho. Só que aqui você não vai pegar ninguém de surpresa, porque todo mundo sabe, o seu patrão sabe que você tem um Fusca e que um dia ele pode te deixar na mão. Então, no Fusca, eu tenho um ritmo que ele vai alargando. Ele vai alargando até que um dia ele não chega. Esse é o meu grau 2 Mobits 1. Enquanto o meu grau 2 Mobits 2, né, que é o meu terceiro tipo, ele é o Renegade. E aqui, gente, eu começo a ter problemas com o meu chefe no trabalho, porque eu tenho um carro mega novo, né, eu tenho um carro que está quase zerado, porém, ele pode me deixar na mão, e vai ser aquele momento que ninguém está esperando. Então, aqui eu pego o meu chefe de surpresa. Você está com um carro super novo, vem aqui, foi para o trabalho. Saiu de casa, foi para o trabalho. Um belo dia você saiu de casa, o carro deu trabalho e você não chegou. E é aqui que começa a chegar a sua carta de demissão, né? Só falando assim, então aqui, qual é a diferença principal do Mobits tipo 1 para o Mobits tipo 2? No 1, ele vai avisando, ele vai atrasando até que um dia ele não vai. Enquanto no Mobits tipo 2, a gente tem um carro que sai, chega, normal. Sai, chega, normal. Um belo dia não vai, pegou todo mundo de surpresa, deixou o chefe na mão. É isso. E aqui no Mobits tipo 3, no grau 3, que já não é mais Mobits, é um bloqueio atrioventricular total. É uma zona total, que é o que eu chamo do maré. É um carro que ele é bomba, confusão, explode. E é o que eu tenho visto aqui no meu eletrocardiograma, que é quando eu tenho aqui uma onda P, vou diminuir aqui a caneta para ficar melhor. Eu tenho aqui uma onda P que ela larga e chega. Aí uma T. Aí eu tenho uma onda P que alargou mais ainda e chegou. Aí aqui eu tenho uma P e aqui eu tenho uma outra onda P. E o que é que isso consegue me mostrar? Que essas ondas P's e esses QRS, eles não têm nenhuma sincronicidade. Eles estão batendo totalmente desordenado. Aqui, ó, contrai novamente, que contrai. Então, é totalmente desincronizado, um batimento do outro. E é que esse paciente aqui tem. Então, a gente consegue ver que é um paciente bem sintomático. Por quê? Porque ele não está conseguindo perfundir corretamente. E é isso que acontece, tanto no Renegade quanto no Maré. Por quê? Porque quando você tem um Fusca e você avisa, vai avisando que não chega, o seu corpo é muito inteligente, né? Que é o seu chefe. Ele sabe que você não vai chegar, então ele não vai sofrer tanto. Porém, quando você não avisa que não vai, ou seja, quando o seu corpo não está esperando que não vai haver uma despolarização, ou seja, uma contração do ventrículo, ele está esperando aquela carga sanguínea, né? Ele está esperando aquela perfusão. E ela não veio. O que vai acontecer com a pessoa? Desmaios, né? Tontura, cansaço. É a mesma coisa aqui do Maréia. O coração não está entendendo, o corpo não está entendendo o que está acontecendo. Uma hora bate a aurícula, uma hora bate o ventrículo. Eles não estão se comunicando, eles estão totalmente desordenados. Então, esse paciente não está conseguindo, né, ter uma boa perfusão. É por isso que ele está todo o tempo cansado, tonto. E aí, o que é que a gente vai fazer, gente? Com um paciente que ele simplesmente não está perfundindo corretamente, está com ritmo cardíaco muito baixo, tá? Então, esse paciente sintomático com um bloqueio grave desse, não tem jeito, gente. O paciente, ele tem que fazer um marca-passo transcutâneo, um marca-passo definitivo, tá? O paciente sintomático, ele precisa de um marca-passo definitivo. Por quê? Porque a condução correta do coração dele, que a gente sabe que tem ali, né, o nó do aro ventricular, né, o feixe de Rees, as fibras de Purkinje, não estão funcionando.
não está tudo bem ordenado. Então, a gente vai ter que precisar de um marca-passo externo, né? Vai ter que colocar por fora um marca-passo para fazer esse coração bater corretamente, para poder fazer esse paciente não ficar caindo por aí desmaiando. Imagina, né? Pensa no perigo que é um paciente idoso andando por aí cansado, com tontura, o risco de uma queda. Então, você não pode permitir isso. Então, nesse caso, a conduta é oferecer um marca-passo definitivo para esse paciente. E aqui, a questão pede justamente conduta. Ele te dá esse quadro de um paciente bem sintomático, te dá aqui uma maré, que é uma bomba completa, não tem nenhuma conexão, QRS com DAP, e quer saber o que você vai fazer. Então, você já tem uma coisa muito importante na sua mão. Um paciente com bradiarritmia sintomático, você já sabe que ele precisa de um marca-passo definitivo. E aqui a gente vai procurar qual a conduta que fala melhor sobre isso, né? Sendo que chega um paciente com alguma arritmia, uma bradiarritmia, você tem 2 cenários possíveis. Você tem um cenário paciente estável e você tem um cenário paciente instável. O que é que isso vai definir? A sua conduta no momento, tá? Isso define a sua conduta no momento. Porque se esse paciente está instável, para quem não lembra, gente, quais são os sinais de instabilidade, tanto na bradiarritmias quanto nas taquiarritmias, são os 4Ds, tá bom? 4Ds são diminuição do nível de consciência, diminuição da pressão arterial, dísnea e dor torácica. Se o paciente apresenta qualquer uma desses 4Ds, ele está instável. A gente vai ter que fazer uma medida de urgência para poder reaver o ritmo cardíaco desse paciente, que vai ser com drogas, né? A gente vai fazer atropina, né? Pode fazer atropina, pode fazer amiodarona. Então, são drogas antiarrítmicas. Porém, a droga principal aqui é a atropina. E aí, ele não é o caso dele, vocês conseguem ver? Vocês acham que ele chegou agora, nesse momento, com algum grau de instabilidade? Muito pelo contrário, ele está muito bem. Então, o que a gente vai ter que verificar para esse paciente é um marca-passo definitivo. E a gente vai ter que interpretar dentro dessas questões aqui qual é a melhor conduta, tá? Então, eu vou fazer a alta, né? Vou dizer, olha, você está muito bem, vai para sua casa e espera lá o cardiologista. Não seria a melhor conduta, tá, gente? Só mandar o paciente assim, correndo o risco dele desmaiar, ficar tonto no meio do caminho. Então, a gente deixa o paciente sob monitorização. Essa daqui eu já começo a tirar, tá? Então, as que tem monitorar são essas aqui, eu vou ver qual delas está melhor, tá? Então, aqui nas duas, C e D, eu falo em usar drogas, a atropina 1 miligrama, tá? E já começa a ficar errado, porque o que a gente viu? Que a gente vai usar droga em qual tipo de paciente? Um paciente instável. Então, aqui eu já conseguia ir por eliminação, mas eu vou mais adiante, eu vou monitorizar esse paciente, eu vou solicitar, que nem fala de eu colocar na hora, tá? Mas eu solicito para esse paciente a colocação de um marca-passo transcutâneo. Para quem não sabe, o marca-passo transcutâneo, ele é uma espécie de marca-passo temporário, enquanto o paciente consegue ter acesso ao definitivo, tá? Que é o marca-passo endovenoso. Então, o marca-passo transcutâneo, ele fica temporariamente no paciente, ele pode ser colocado numa UPA, por exemplo, né? Até numa UBS, se ela dispuser, para ser depois, né, transferido para um cardiologista realizar o definitivo. Então, pessoal, essa acaba sendo a nossa resposta mais correta, tá ok? Vou ver se tem alguma dúvida aqui.
Bloqueio total. Primeiro escreva a dúvida no chat. Então, acho que não ficou nenhuma dúvida aqui, tá? A aula vai ser gravada, para quem ainda tem dúvida. Então, voltando aqui para a prova. Então, a nossa melhor resposta, a resposta mais correta, é a letra B. Então, bora aqui para a questão 2. Então, né, bora tirar os dados positivos. Então, eu tenho um homem aqui de 42 anos, ele usa anti-inflamatório, né, não esteroide. Então, aqui eu já tenho aqui alguns fatores de risco para identificar. Usa, né, AINE, por doença reumática, e ele dá entrada no pronto-socorro com 6 horas de evolução de uma dor epigástrica de forte intensidade. Então, gente, a gente precisa raciocinar aqui bem pouco para a gente entender o que esse paciente tem. Tá? Dessa questão, dessa prova aqui, essa não foi uma das questões mais complicadas. A gente já viu um paciente que está em uso de AINE e que entrou por dor epigástrica de forte intensidade. Então, a gente já imagina que o paciente que usa, né, há anos, né, anti-inflamatório, ele tem o risco de ter uma úlcera, né, uma úlcera gástrica ou uma úlcera duodenal, mas é maior chance de ter uma úlcera gástrica. E aí, o que é que ele tem de quadro clínico? A gente tem aqui uma frequência cardíaca que está aumentada, o paciente está, né, taquicárdico, tem uma pressão arterial que está diminuída. Isso configura o quê, pessoal? A gente olha, a gente correlaciona. Tudo que a gente olha, a gente correlaciona. Isso vale para questões objetivas, questões discursivas e para a prova prática. Olhei esses dados, eu já identifico uma instabilidade hemodinâmica. Esse paciente está num choque hipovolêmico. Inegável, tá? O paciente está com APA diastólica abaixo de 60 e uma frequência cardíaca aumentada. Eu tenho aqui um choque grau 2. Ao exame físico, para quem não sabe, dos choques, né, a gente vai colocando acima de 100, né, grau 2, acima de 120, o paciente já tem um choque grau 3. A partir daqui, o paciente já ganha protocolo de transfusão massiva. Então, aqui, ao exame físico, ele está com o abdômen tenso, tem descompressão brusca, dolorosa nos 4 quadrantes. O que isso significa? A gente vai olhando e a gente vai correlacionando, sempre. Então, aqui eu tenho um Bloomberg, que significa sinais de peritonite difusa. Peritonite difusa. Então, juntando tudo, aqui eu já tenho um diagnóstico. Eu já tenho um paciente que tinha uma úlcera gástrica, que está com uma instabilidade hemodinâmica e está com Bloomberg. Esse paciente possuía uma perfuração de úlcera, tá? Não, eu acredito que aqui não resta dúvidas, tá? Tá um tanto quanto óbvio, tá um tanto quanto na cara. E aqui ele na entrega, que ele está com uma tomografia com líquido livre. Quem foi o jegue, né? Quem foi o animal que botou um paciente com uma instabilidade dessa dentro da tomografia? Não sei, tá? Isso é proibidíssimo, isso não se faz, tá, meu povo? Então, isso aqui não é indicado de forma alguma. Esse paciente, ele tem que ir para uma cirurgia de urgência, tá? Então, qual é o diagnóstico aqui do paciente? Úlcera gástrica perfurada. Alguma dúvida? Então, né, ninguém se manifestou, acredito que sem dúvidas. Não, gente, mas é porque eu acredito que eles colocam coisas que realmente acontecem nos hospitais, né? A gente sabe que, por mais que o diagnóstico seja clínico, tem muito médico que pega um paciente desse e tem coragem de mandar ele para uma tomo. Porém, está errado, não deixa de estar errado, tá? Então, bora lá continuar.
paciente de 7 anos e 6 meses foi encaminhada ao ambulatório de pediatria porque sua família percebeu o surgimento de broto mamário. Então, gente, tá uma coisa estranha aqui, né? Uma criança de 7 anos com broto mamário. Qual é a idade que a gente começa a ter broto mamário? Normalmente, que uma criança deveria ter na sua puberdade. Então, a idade para meninas de início da puberdade, que é a puberdade começa pela telarca, que é o início, né, a telarca é o início do crescimento da mama, e tem a pubarca, que é dos pelos pubianos, vem em segundo lugar, e logo depois vem a menarca. Enquanto isso, vai ocorrendo aqui o estirão do crescimento, tá? E logo vem a menarca, que é a menstruação. E eles acontecem numa ordem cronológica. Porém, tudo isso, para uma menina, deve acontecer, no mínimo, após... Buguei aqui. Após os 8 anos, para a menina. Tá? E para o menino, acontece a partir dos 9 anos. Então, aqui a gente já está percebendo, né, uma situação um tanto quanto precoce. E aqui, pessoal, sobre a puberdade, né, já adiantando, nós temos a puberdade normal, que ela é aquela transição fisiológica, que a criança vira um adulto, e acontecem o estímulo, né, dos hormônios sexuais, a gente tem lá a presença do FSH, do LH, e eles vão trabalhando nas diferenciações sexuais, até que a mulher adquire o seio, né, adquire as formas, a gordura no quadril, e o homem vai aumentando o testículo, né, aumentando o tamanho do pênis, crescendo um pouco mais, adquirindo um pouco mais de massa magra, né? E aí existem alguns conceitos patológicos com relação à puberdade, que é uma puberdade tardia e uma puberdade precoce. E aqui nessa questão a gente vai abordar a puberdade precoce. E o que é que eu considero puberdade precoce? Já até adiantei aqui, para a menina, quando esse processo começa antes dos 8, e para os meninos, quando esse processo começa antes dos 9. Tá? E aí, dentro desse grande conceito de puberdade precoce, eu ainda posso ter 2 tipos, que é uma puberdade precoce central ou uma puberdade precoce periférica. Então, quando eu estiver falando, né, de uma puberdade precoce central, ela é chamada de puberdade precoce verdadeira, que é quando realmente os hormônios, existe, né, uma disfunção do eixo hormonal, e a criança começa a obedecer de forma mais cedo todo esse crescimento, e ele obedece essa ordem. Ele vai obedecer essa ordem, ele vai começar, bota o peitinho, bota, né, os pelos, e aí depois vem a menstruação. E essa criança a gente já consegue ver aqui que, olha, quem veio primeiro? A telarca, que é a mama. Ou seja, existe uma sincronicidade, né? Muito semelhante com a ordem da fisiológica. Quando eu tenho a puberdade precoce verdadeira, ela acompanha essa mesma ordem da fisiológica. Quando eu estou falando de uma puberdade precoce periférica, ela não obedece essa ordem. Ela vai, por exemplo, a criança começa a botar pelo, começa só a menstruar, entendeu? Ela não faz essa ordem, ela não segue mama, pelos e menstruação. E aqui, ele já surgiu o broto, mas, porém, ainda não veio os pelos. Então, eu consigo imaginar que ela está obedecendo a ordem. Então, eu já começo a pensar numa puberdade precoce central. E ela está com uma estatura óssea, com uma estatura normal, uma estatura, né, no score mais 2. Só lembrando, gente, eu sempre faço questão de colocar isso na cabeça de vocês, que quando eu estou falando de score, de altura e de peso, só deles, tá? O grau de normalidade é entre mais 2 e menos 2. Então, se vocês focarem nisso, vocês vão acertar a grande maioria das questões sobre score. Então, se vai de mais 2 a menos 2, tudo que está dentro disso aqui está normal. Então, passou disso aqui para mais, está mais, né, está acima, ou seja, altura acima, peso acima, e se passou disso aqui para menos, está para baixo. Então, a pessoa que está crescendo menos do que o normal, está,
né, com peso abaixo do que deveria. Esse é o raciocínio que vocês devem seguir. Ela está numa altura normal? Tá, mas ela já está aqui no limite superior, com peso e um peso normal, né? Está em 0, 0 está entre mais 2 e menos 2, então está normal. Um exame de radiografia de punho, né? Quando a gente vai verificar a idade óssea de uma criança, a gente solicita radiografia de punho. E lá vai vir a idade, se ela está compatível com a idade da criança. E aqui, olha o que aconteceu, justamente o que a gente pensou, essa criança realmente está envelhecendo fisiologicamente, né? Tá, não fisiológico no sentido de normal, mas de hormonalmente. Então, é uma criança de 7, que ela já tem mamas, e ela tem os ossos de uma criança mais velha. Então, eu posso já falar numa puberdade central. Ela realmente tem 2 parâmetros de envelhecimento, entre aspas, acontecendo ao mesmo tempo. Ela não tem nada isolado, tá? Não está só a mama, não está só os pelos e não está só a menstruação. Ela tem 2 itens que estão levando a crer que ela está realmente precoce. E esse é um fator hormonal do eixo hipotálico, hipotalâmico e as glândulas. E considerando essa situação, qual é a hipótese diagnóstica? Então, vamos lá. A minha principal hipótese diagnóstica, nesse momento, já conhecendo os conceitos, que eu estou vendo que tem 2 coisas, entre aspas, envelhecendo ao mesmo tempo, é que não é nada isolado, porque ela não está só com a telarca, ou seja, com a mama crescendo. Então, onde eu vejo aqui isolado, eu já corto. Onde eu vejo isolado, eu já corto, porque ela também está envelhecendo nos ossos. E aqui eu venho para a puberdade precoce central, que é a minha principal suspeita. Eu vou verificar qual dessas está correto, né? Tem aqui puberdade precoce central, pois o crescimento das mamas está associado ao avanço da idade óssea. Isso aqui está correto, tá, pessoal? Vamos ver a outra opção. Pois, além da telarca, que é o crescimento da mama, ela também tem sinais de pubarca. Pessoal, quais são os graus de Tanner, que a gente conhece aqui? Né? A partir de M1, a partir de P1, né? Então, significa que se P1 é o mínimo, significa que ela não tem pelos ainda, ela ainda está em pelos de criança, tá? Começa a partir de P1, não tem P0. P1 é o primeiro estágio. Então, ela ainda não tem a pubarca, ela agora que começou a telarca. A telarca está em M2, ou seja, ela está no primeiro estágio de avanço. Então, gente, a minha resposta correta, mais correta, é a letra A. Alguma dúvida? Não, né? Bora continuar. Questão boa, questão que eu dei na revisão final. Quem assistiu à revisão final, com certeza acertou essa questão. Uma primigesta tem 25 anos, né? Ou seja, uma gestante que está muito grávida e ela não recorda a data da última menstruação. Ao exame especular, ela está com presença de sangramento vivo. E ao toque, ela está com o colo fechado. Opa, pessoal, tá grávida? Bora lá. Coisa boa, coisa fácil. Então, uma paciente gestante que está com sangramento e ela está com o atraso menstrual, não se recorda, pequena quantidade. Então, aqui eu tenho um possível sangramento de primeira metade, né? A paciente que está recentemente, que fez o beta-HCG, eu já penso nos sangramentos de primeira metade. E uma mulher sangrando, uma grávida sangrando, até que se prove o contrário, eu tenho uma suspeita de aborto, tá bom? A minha primeira suspeita sempre vai ser algum tipo de abortamento. E aí a questão me dá detalhes que me fazem pensar em qual tipo de sangramento de primeira metade é esse. Tá? Então, ele me diz que o colo da paciente está fechado, que o beta-HCG dela está super positivo, ou seja, ela ainda está gestante, né? E aí eu vou pensar nos tipos de aborto que a gente tem.
eu sempre separo abortos de colo aberto e abortos de colo fechado. Pra quem nunca viu um colo, gente, ele é assim, ele fica tipo assim, um risquinho assim, tá? Para as que já gestaram, para as que nunca tiveram parto normal, ele fica só um pontinho assim, mas vamos dizer que ele tá fechadinho assim. Aí aqui ele tá aberto. Então, quem são os abortos de colo fechado, gente? Bora lá, os abortos de colo fechado, eu tenho ameaça de aborto, eu tenho aborto completo e eu tenho um aborto retido. Os de colo aberto, eu vou ter os 3 INs, né? Os 3 INs, quais são os 3 INs? Vai ser o aborto inevitável, o aborto incompleto e o aborto em curso. Tá? Então, existe uma diferença muito pequena entre o incompleto e o em curso, tá? Só que o em curso, ele não aconteceu ainda, de fato, mas já começou, né? O incompleto, tá faltando só sair alguns restos, mas realmente já saiu de fato, né, o concepto. E o inevitável, ele ainda não aconteceu, mas eu não tenho como parar ele. Todos esses vão ter colo pérvio. E quanto aqui, são os de colo fechado, que é o ameaça de aborto, que é quando não houve um aborto de fato, mas essa paciente está sangrando, e o aborto completo e o aborto retido. No aborto retido, a paciente ela não apresenta sangramento, ela acaba descobrindo esse aborto porventura, assim, para de sentir, ou então vai fazer uma alteração de rotina e acaba descobrindo que não progrediu. Enquanto no aborto completo, eu não teria um beta-HCG positivo, porque eu, de fato, eu já não tenho mais uma gestação. Então, com as informações que a questão me dá, um sangramento de pequena quantidade de colo fechado e com a gestação ainda vigente, não me resta outra opção, senão uma ameaça de aborto. Tá? E aí você fala o repouso relativo. O que é o repouso relativo? Hoje já existe, né, o conhecimento de que você mandar realmente a paciente ficar deitada, sem fazer nada, não previne o aborto. Mas você fala para ela evitar atividades sexuais, né, um esforço muito extenuante, esse aqui seria o repouso relativo. Alguma dúvida, gente? Doutora, pelo gabarito, ficou a letra B? Sim, letra B. Não sei. Eu não sei como é que tá o gabarito, deixa eu ver aqui. É sim. Tá certo, doutora. É a letra B mesmo. Esse aqui também não. Esse eu não precisei consultar o gabarito. Tá bem na cara. Então, bora para a questão 5. A médica de uma penitenciária que avalia um homem de 26 anos, com 98 quilos, divide cela com 12 pessoas. E ele está se queixando de prurido, né, uma coceira com piora no período noturno. Ao exame físico, a médica identificou pápulas eritematosas com escoriações, ou seja, bora aqui, né? Bora verificar o que esse paciente tem. Ele tem uma coceira que piora de noite. E, além de tudo, né, tem as pápulas, né, tem as manchas da própria doença, porém ele tem as escoriações, ou seja, ele se arranhando, coçando bastante, né? Nas pregas dos braços, na região posterior e joelhos. Então, aqui, gente, eu já tenho uma hipótese diagnóstica. O que é? Um paciente que divide cela com um monte de outros, né? Um paciente na penitenciária, que a gente sabe que tem uma situação de higiene precaríssima e está com a coceira. Esse paciente está com sarna, né? Vulgo sarna. O paciente está com escabiose. O paciente está com escabiose, né, pessoal? Que é um ácaro, que ele ama, ele adora a falta de higiene. E com relação a essa situação, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a orientação médica e a prescrição. Pessoal,
Quando a criança adquire escabiose, qual é a primeira indicação que a gente faz, né, além da medicação? Vamos por partes. Qual é a primeira orientação que você faz com a criança que está se coçando a noite inteirinha, que tem risco de passar para a família inteira? É a higiene, né, pessoal? Então, você vai falar para ela, olha, você vai precisar melhorar os seus hábitos de higiene, vai ter que lavar todas as roupas de cama, roupa íntima, lavar muito bem, deixar tudo muito limpo e também fazer uso da medicação. E qual é a medicação para essa sarna? É a ivermectina, né? Ivermectina. E aqui, o que a gente vai fazer? O que a questão quer da gente? Qual é a orientação médica e a prescrição medicamentosa adequada? Então, aquele que é uma conduta medicamentosa e uma não medicamentosa. Então, eu vou procurar as que dizem respeito a essas indicações que a gente sabe que funcionam, que vão ser higiene mais a medicação. Então, aqui, restrição de visitas aos detentos, beleza, né? Pode ser que eu não queira que a visita pegue. Isolamento, sem permissão de saída e uso de ivermectina. Tá, e onde é que está a minha principal orientação sobre a doença, que é sobre a respeito da higiene? Nenhum momento aqui falou. Então, essa resposta aqui, ela não está 100% correta. Isolamento, lavagem de roupas, até aqui tá tudo bem, tá? Um banho, né, que tá certo. E uso de sprays inseticidas e fumigantes. Não, pessoal, ele não tá com pulga, ele não tá, né, com carrapato, não, ele tá com sarna. Realização de palestras educativas para os detentos, ok, vai funcionar muito uma palestra educativa, falando, não se coce, né? Medidas preventivas de tempo no banho, fluconazol, fluconazol, gente, fluconazol a gente trata o quê? Né, fungo, né? Então, errado. E aqui, incremento na frequência da limpeza geral da unidade e higienização adequada das roupas, correto. De cama e banho, correto. Uso de ivermectina, correto. Então, aqui, ó, e ainda repete a dose. Então, ele foi bem, né, foi muito bem mais completo aqui. Nossa resposta é a letra D. Sem ressalvas. Alguma dúvida? Bom, Fabi, essa questão tem ali também o detalhe da dose conforme o peso, né? Que traz o peso do paciente ali. É calculado. Uhum. Hoje, Gislane, os abortos incompleto e em curso, eles têm uma diferença, só que o incompleto, ele já aconteceu, ele já tá mais abortado do que o em curso, tá? O em curso, ele tá acontecendo. O incompleto, ele é um aborto que já aconteceu, mas tá faltando sair somente os restos ovulares, tá? É isso. Então, iria aqui a permetrina também, na ivermectina, o paciente toma, a permetrina ele passa, mas aqui não tem essa opção, né? Pode ser que, pela dificuldade em oferecer para os não sei, né? Tento interpretar, mas a mais correta, a melhor seria essa aqui mesmo. E aqui na questão 38, a gente tem, ou na questão 6, uma mulher de 38 anos, que ela tem uma deficiência congênita de IgA. E ela teve, né, insucesso terapêutico no tratamento da H. pylori. E ela estava com diagnóstico de úlcera duodenal, tendo sido prescrito omeprazol. Então, gente, aqui a gente já tem que ela fez o tratamento à primeira linha, que é o amo clara, né? Eu falo assim, não sei se eles chamam assim, que é o omeprazol, né? Que é a amoxicilina, omeprazol e a claritromicina. Então, ele já fez. E teve insucesso. Então, a partir de agora, a gente vai ter que pensar nos retratamentos. Tá? Esse é um teminha, né? Que ele é um pouquinho chato, mas ele não é difícil de fato. Tá? Apesar da melhora clínica, ele se apresentou uma persistência na infecção, então é uma infecção, né, resistente que precisa de retratamento e precisa de uma nova, né, combinação terapêutica.
E aí, qual é a combinação terapêutica ideal, né, para esse paciente? Passou já o amo clara, e aí a droga, né, de retratamento, ele pode ser duas opções. Pode ser a Amolevo, que é a amoxicilina e levofloxacino, ou ele pode ser o Omet bis Omet-Bistet, tá? E aí vai ser o omeprazol, o metronidazol, o bismuto e a tetraciclina, que pode ser substituída pela prima dela, que é a doxiciclina. Tendo conhecimento disso, eu vou procurar qual é a opção que melhor corresponde, tá? Então, nesse caso, você vai prescrever pantoprazol. Pessoal, não existe mais tratamento de 7 e 10 dias para H. pylori, tá? Todos hoje em dia são 14 dias. Não tem mais tratamento de 7 e 10 dias. Viu-se que não trata, não cura e ainda causa resistência. Então, nesse caso, a gente vai de pantoprazol. Vi aqui 7 dias, eu nem termino de ler. Seria uma opção correta, mas com 7 dias não existe mais esse tratamento. Então, eu vou pegar e vou fazer omeprazol, claritromicina e levofloxacina. A gente viu que não existe essa opção de combinação. Ou é amoxicilina, levofloxacina, ou para retratamento é o Omet-Bistet, ou seja, omeprazol, metronidazol, bismuto e tetraciclina, que pode ser substituída. Aí aqui tem omeprazol, beleza, né, bis, tá certo, bis aqui, met, né, de metronidazol, omet, bis, e aí seria o TET, que a gente já viu que pode ser substituído pela doxi, né, por quanto tempo, que a gente viu, todos os tratamentos, 14 dias, então aqui que tem 10 eu não termino nem de ver, a minha opção correta é a letra C. Alguma dúvida? Uhum. Ainda tem isso, né? Ela usa fluoroquinolona né? Ela usa as fluoroquinolonas com frequência. Então, né? As levofloxacinas não iriam entrar no tratamento dela. Também tem isso. Porém, né? De qualquer forma, a gente viu que esse tratamento, né? Mais correto é essa opção. Então, letra C. Aqui, gente, outra questão que eu achei né, eu espero que quem acompanha a gente aqui também tenha achado essa questão muito boa, né, questão de trauma, a gente fica esperando porque a gente sabe que é questão para acertar. Então, homem de 28 anos, né, estava com múltiplas graves lesões em face, cavidade oral. Preciso nem terminar de ler, né, gente? Um homem de 28 teve um trauma, com trauma extenso em face. Trauma extenso em face. Bora ver o que mais. Tal, ele tá com a frequência cardíaca, pressão tal, e tá saturando 100% em ar ambiente. O paciente evoluiu rapidamente com dispneia, taquipneia, estridor. Então, aqui a gente já vê que ele não está respirando, parou de respirar, e ele está saturando 88%. O paciente está desaturando. Eu preciso fazer o quê? Oferta de oxigênio para esse paciente. Qual é a melhor oferta de oxigênio para esse paciente? O paciente tem indicação de via aérea cirúrgica. Um paciente com um trauma desse gigante, com a cara toda quebrada, se eu botar uma máscara de oxigênio nele, ele vai conseguir, saturação periférica em ar ambiente, ele vai conseguir respirar alguma coisa dessa máscara, pessoal? Né? Saturação. Não vai. Ele não vai, ele tá só piorando aqui. Então, ele tem uma indicação de via aérea cirúrgica. E quais são as vias aéreas cirúrgicas que a gente tem? Primeira opção,
IOT, depois da IOT, cricofácio, né? Crico. Esse paciente com essa cara aqui, toda quebrada, mandíbula, cavidade oral, lesão cervical, eu vou conseguir passar um tubo? Não vou, eu não preciso nem ter um conhecimento muito profundo para saber que não dá para entubar esse paciente. Esse paciente vai ter que entrar na via aérea definitiva cirúrgica. Aqui eu errei, era via aérea definitiva. E das vias aéreas definitivas, eu tenho a opção cirúrgica e não cirúrgica. A minha não cirúrgica seria uma intubação, que é a minha primeira opção, dentro das opções de vias aéreas definitivas. E em caso de alguma contraindicação à intubação, a gente vai de crico. E qual é a principal contraindicação à intubação? É justamente essa lesão facial, né, trauma facial extenso, né, uma fratura de mandíbula, né, teve lesão cervical, não dá para intubar. Então, a minha melhor, mais correta e única opção nesse momento é uma crico. Lembrando que tráqueo, gente, para o INEP nem existe, tá? Tráqueo, para o INEP, para o ATLS, ela é a última das últimas, só se você realmente não puder fazer uma crico em paciente menor a 12 anos. Alguma dúvida? A traque não se faz em paciente menor de 12 anos, doutora? A crico. Ela causa uma espécie de reação após isso, que a criança com 12 anos, ela fica como se fosse uma sequela. Que ele é como se tipo, o cartílago dela não ficasse normal depois. É meio que isso, a ideia. Então, você evita para crianças menores a 12 anos. Aí você faz a tráqueo. De resto, gente, pensou em via aérea cirúrgica, é crico. Então, bora continuar aqui. Uma adolescente de 12 anos, né, foi levada ao pronto atendimento com um quadro de dor abdominal iniciada há um dia. A dor era mais difusa inicialmente, mas após algumas horas, passou a concentrar-se em fossa ilíaca direita e se tornou mais intensa. Além disso, o paciente apresentou vômitos. Então, olha, bora aqui o que a gente tem. O paciente tem 12 anos, com uma dor que iniciou há um dia, está com 24 horas de evolução, que passou a concentrar-se, ou seja, essa dor migrou, né, e ficou mais intensa. O jovem tem vômitos e inapetência. Então, gente, eu já tenho um quadro clínico floridíssimo. Eu acho que eu não preciso de quase mais nada aqui para eu ter certeza que essa criança tem uma apendicite, né? Então, eu tenho uma criança, né, um adolescente com uma dor que migra, né, migrou para fossa ilíaca direita, mais específico que isso, com anorexia e com náuseas. Então, quadro clínico lindo. Ao exame físico, ele está com defesa, apalpação e descompressão brusca dolorosa. Então, aqui eu já tenho um pequeno grau de peritonite. E ele está com defesa, palpação, Bloomberg, né, peritonite. E a partir desse caso, qual é que a alternativa que apresenta, né, o motivo pelo qual você vai chamar a equipe cirúrgica? É isso que eles querem saber. Qual desses sintomas e sinais aqui que o paciente pode apresentar é que vai fazer você fazer uma interconsulta com o cirurgião que está lá dormindo, quietinho, que não quer ser incomodado? E aí? Ai, cirurgião, o paciente chegou aqui com uma dor abdominal difusa, dá um analgésico para ele. Ai, ele chegou aqui com dor e com vômitos. Resolve, até agora não é problema meu. Com uma massa palpável, ele pode ir para um exame de imagem. Porém, gente, a partir do momento que ele tem aqui, ó, descompressão brusca, peritonite. Desse jeito aqui, a gente vai ter que acordar o cirurgião que está lá dormindo. Não tem jeito, tá bom? Então, a minha resposta mais correta é um paciente que está com uma peritonite, está com uma apendicite aguda, ele precisa de avaliação de um cirurgião. Alguma dúvida, gente? Deixa eu ir aqui para as dúvidas. Não, doutora.
Show de bola. Então, eu tenho agora aqui uma gestante de 39, tá? Que a gente já se considera mulher velha para engravidar, tá? Essa aqui já é uma idade avançada para uma gestante. Constitui fator de risco para um monte de doença aí que a gestante pode ter. Estou misturando inglês, espanhol com idade avançada. E aí ela já tem 4 gestações e 3 partos, tá? De 12 semanas. E ela é hipertensa crônica. Faz uso de losartana e tem IMC de 35. O que essa paciente é, minha gente? IMC de 35, bora lá, IMC normal, 18 a 25. Sobrepeso, 26 a 30. Obesidade, né? 31 a 35. Obesidade grave, 36 para frente. Tá? Obesidade grau 2, no caso. 40 para frente, a gente já está falando de grau 3 ou mórbida. Então, gente, só contextualizando, o que a questão está querendo me dizer? Ela está jogando na minha cara que eu tenho uma paciente, uma gestante, com um monte de fator de risco aqui, além de tudo, é uma hipertensa, né? E ela está assintomática no momento. O que a questão quer saber de você? O que você vai fazer nesse momento, né? Ela está usando a losartana. Pode, gente, gestante usar losartana? Não pode losartana, não pode IECA, são medicações teratogênicas, elas estão proibidas durante a gestação. A gente vai ter que suspender. Então, se eu tenho algum aqui que tem dizendo manter a losartana, eu não vou ler, porque eu não vou perder meu tempo. Então, eu venho aqui nas possíveis que tem suspender. Então, bora lá. Suspender a losartana e indicar uma avaliação cardiológica detalhada pode até ser no futuro, né? Mas o que essa paciente precisa agora? O que ela precisa agora? De uma conduta inicial, né? Conduta inicial é a gente tratar a hipertensão dessa paciente que ela está gestante, cheia de fator de risco, né? Fator de risco de desenvolver, né? Uma possível eclâmpsia, uma pré-eclâmpsia, né? Então, a gente vai ter que já investigar, né? As lesões de órgão-alvo da paciente, lembrando que toda paciente que eu descubro hipertensão na gestação ou que ela já é hipertensa, ela tem uma série de exames que eu preciso fazer para investigar órgãos-alvo, né? Vamos só recapitular. Das síndromes hipertensivas gestacionais, eu tenho, paciente chega com a PA acima de 140/90, ela passa por uma série de exames. Você não diz só para ela assim, ok, você é hipertensa, vou te dar aqui uma medicação, que no caso seria um metildopa, e você vai para casa. Jamais, gente, a paciente tem que investigar se ela tem ou lesão de órgão-alvo ou disfunção útero-placentária. Então, quais são as investigações? Vão ser, primeiramente, você vai solicitar um hemograma para verificar as plaquetas. Segundamente, você vai solicitar as bilirrubinas, né? Lesão hepática, bilirrubina, TGO, TGP, a gente verifica lesão hepática. Depois, a gente solicita o DHL, né? Que é para verificar se essas hemácias estão sofrendo, né? Morte, né? Das hemácias. E depois, o que a gente solicita? Creatinina, para verificar lesão renal, né? Hemograma, ureia, creatinina e proteinúria. O mais importante que eu já ia esquecendo é a proteinúria, tá? Que a proteinúria positiva, ela é acima de 300 ao dia, algo assim. Então, são esses os exames que você solicita, tá? Para toda paciente com a pressão elevada durante a gestação. E aqui a nossa opção correta, né, mais correta, sem dúvida, é fazer essa pesquisa, iniciar já a medicação para ela e já realizar uma profilaxia com a AS. O que o AS previne? A pré-eclâmpsia na gestação. E agora entrou também o cálcio, né, pessoal? Na prova de vocês já pode vir, junto com as profilaxias de pré-eclâmpsia, o cálcio.
Lembrando que ele já existia, ele só que agora ele é universal, mas já existia para gestantes de alto risco. Pessoal, eu vou fazer mais essa questão aqui, né, que a gente está entrando, está dando uma revisada nos temas, já está dando quase 10 horas, né, então essa aqui vai ser a nossa questão, a nossa última, para a gente dar uma olhada. Pois não? Desculpa, sobre a questão anterior, esse AS e o cálcio começa a dar aqui idade gestacional, a partir de 12 semanas, os dois, ou não, descobriu, já começa. De preferência antes das 12, ou seja, na primeira consulta de pré-natal você já descobre. Obrigada. Tá? De preferência na primeira consulta já. Então, bora aqui para a questão 10. Essa questão aqui foi polêmica, né? Até separei aqui o que o Código de Ética trouxe. Deixa eu ver onde é que é o meu celular. Eu achei ela bem boa, eu sabia que ia cair algo assim, tá? Eu dei uma aula de ética médica, eu falei algo sobre aborto, mas eu não imaginei que ia ser nesses termos, eu achei que eles iam falar sobre aborto legal, né? Eu tinha como é que eu falo? Uma intuição muito forte que ia cair algo de medicina legal sobre aborto nessa prova, mas eles cobraram esse ponto aqui, era um ponto que, inclusive, eu já tinha visto a respeito, né, só que eu realmente não tinha comentado ainda. Não imaginei que ia cair nessa, estava pensando que ia cair na nossa prática. Então, bora lá. Uma mulher de 34 anos, com 4 filhos, desempregada, né, ela está com um atraso menstrual de 1 mês. E durante a consulta, ela relata que está muito aflita por ter realizado um teste de gravidez e o resultado foi positivo. Compareceu à consulta porque ela não deseja essa gravidez. Olha que coisa. Quando ela foi questionada, ela disse que ela não sofreu nenhuma violência sexual, ou seja, o que é que ela quer? Essa paciente não quer ter essa gravidez, ela gostaria de realizar um aborto. Porém, a situação dela não se enquadra no possível aborto legal, né? Que eu sempre faço questão de esclarecer que não existe aborto legal. Existem situações com excludência de ilicitude, do quais você pode não ser punido por realizá-lo. Então, nesse caso, ela não está dentro das excludências de ilicitude. Nesse caso, além de acolher e acalmar essa paciente, qual é a melhor... Olha, se liguem bem na pergunta, gente. Eu falo muito a respeito da leitura e da interpretação, para você responder as questões do INEP. São apenas jogos de interpretação. Você, médico, está com uma paciente que você sabe que quando sair do seu consultório, ela vai realizar, pelo desespero, o que tiver na frente dela. Então, existe uma coisa chamada relação médico-paciente. O que te importa nesse momento, eu quero que vocês pensem aqui que eu não estou utilizando juízos de valor pessoal, eu estou mostrando a versão da medicina legal para vocês, tá bom, gente? Da ética médica. Quando vocês forem para essa prova do INEP, vocês têm que se despir das opiniões pessoais de vocês. A ética médica, a relação médico-paciente, elas estão todas estabelecidas em códigos de ética. Então, aqui a gente não vai colocar a nossa opinião pessoal, tá certo? Então, aqui o que é que a OMS, o Ministério da Saúde te falam? Que, né, nesse caso, entra mais o acolhimento, porque ali é quase inevitável que essa paciente vai recorrer a algum método para interromper essa gestação, mesmo que você não queira, mesmo que você diga que é errado. Então, qual é a sua melhor opção visando relação médico-paciente, visando proteger a vida de quem está na sua frente, que é a sua paciente? Essa é a interpretação da questão, tá bom? Apenas um jogo de leitura e de interpretação. Então, aqui, o que é que ele quer saber de você? Né? Se você vai iniciar o pré-natal, menciona para ela a possibilidade de entrega voluntária após o seu nascimento. Está errado? Não está errado, tá? Isso aqui está correto, um médico fazer isso, tá bom? Dizer, olha, você tem que iniciar o pré-natal. Porém, o que a questão quer?
quer saber o que é melhor nesse momento, você falar para ela. Então, você vai desencorajar a realização de um aborto? Você pode fazer isso, está correto. Apesar da paciente ter direito, não, ela não tem direito, tá? Nesse momento, ela não tem esse direito. Então, essa resposta, ela não está correta. Assegurar o direito às informações clínicas e legais adequadas e garantir sigilo, aqui já entra uma coisa muito importante, gente, na banca de vocês, para quem vai realizar essa prova, existe um médico, né, não é nem médico, na verdade, ele é só advogado, se eu não me engano, ele é especialista em medicina legal, sigilo médico, tudo isso aqui. Então, isso aqui é mão dele, é dedinho dele, tá? Então, aqui eles querem que vocês saibam que essa paciente tem direito ao sigilo médico. Não importa o que ela esteja prestes a fazer, eles queriam que você assegurar que você sabe disso. Informar sobre sintomas que justifiquem a busca de atendimento aqui é relação médico-paciente, você está cuidando da saúde dessa paciente, você está alertando ela sobre possíveis riscos do que ela venha a fazer com a própria saúde dela. Então, essa é a sua opção melhor, a melhor que você tem para fazer pela sua paciente nesse momento, tá bom? Questionar abertamente sobre a intenção de abortar, sem julgamento, informá-la que tem a obrigação ética de fazer um boletim. Não, você não tem. A sua obrigação é garantir o sigilo médico e acolhimento à sua paciente. Tá ok? Tá? O Código de Ética não permite o médico participar de um aborto fora de situações previstas em lei. Tá? É vedado, né? O que o Código de Ética Médica diz? Né? É vedado ao médico deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre a sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer a sua autoridade para limitá-lo. Então, né? Esse aqui de desencorajar, a gente já começa a pensar que pode ser que pela ética médica ela não esteja tão correta. E sobre a responsabilidade profissional também, é vedado ao médico praticar ou indicar a prática de aborto. Veja que em nenhum momento ele indica, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Porém, ele alerta, né? Que pode ser que o que ela venha fazer tenha riscos à saúde dela. Ou seja, o médico não pode indicar e nem realizar o aborto se ele não for previsto em lei. No entanto, o médico deve respeitar a autonomia do paciente, garantir o acolhimento e manter o sigilo profissional. Então, essa é a nossa melhor abordagem para essa paciente nesse momento. Ok, gente? É uma questão polêmica, mas como eu falei, é uma questão de interpretação, tá? A preventiva é a questão mais bonita, exatamente. É isso mesmo. Então, quando, né? Eu achei essa questão bem sem vergonha, porque analisando a letra C, quando eu falo que eu vou garantir o sigilo da paciente de acordo com a decisão que ela tomar, eu estou sendo negligente na questão de dizer para ela, falar, se quiser ir lá, quiser abortar, fazer o que você quiser, beleza, não vou falar nada, mas eu tenho que dizer para ela que isso pode colocar a vida dela em risco. Exatamente. Aí eu falei, não pode ter letra C, eu vou para a letra A, né? Não, mas é exatamente isso. Você, olha, deixa eu falar uma coisa, existe uma interpretação errônea sobre o sigilo médico. Nós não somos delegados, não somos policiais, nós somos agentes da polícia. A nossa relação dentro de um consultório é preocupação com salvar a vida do nosso paciente. Então, ali você não está para investigar um crime, você está ao seu sigilo médico, mesmo que para quebrá-lo, ele é referente a poder ou não salvar a vida de uma pessoa, entendeu? Pois é, mas se eu falo para ela que ela pode entregar a criança, eu não estou preservando a vida dela e da criança? Como eu falei, não está errado. Não está errado. Mas você tem que pensar qual é a melhor opção no momento. Se eu disser, tá bom, então, vou ignorar tudo que você falou, agora vamos abrir seu pré-natal e a criança você pode dar. A mulher está desempregada, com 4 filhos, ela vai para outro local ali fazer um aborto clandestino. Então, gente, é como eu falei, exercer a leitura, exercer a interpretação, tá? E conhecer, obviamente, o Código de Ética. Conhecer que
a sua relação médico-paciente e o sigilo médico, eles estão acima de qualquer coisa. A sua preocupação ali é com uma mãe, tá bom? Uma mãe, né? Entendeu? Não é sobre o seu julgamento pessoal, não é sobre a sua opinião ali, você interpreta de acordo com o código de ética. E tem que levar isso adiante, a ferro e fogo para as provas, para as discursivas. Pode vir aí uma questão discursiva e tem que saber fazer o canetão mesmo, botar a caneta para chorar, tá? Dentro desses termos. Inclusive, dentro da plataforma das discursivas, tem um caso exatamente parecido com isso aqui. O que é que você vai fazer e tudo mais. Aí eu falei, acertei a questão. Errei. Tá? E como eu falei, a A, ela não está errada, mas a questão fala, né, no final, como eu sempre falei, assim, né, para quem acompanha a gente, essa última frase da questão é ela que vai definir, vai mudar a sua vida, para onde é que você corre. Então, ali você correria para a sua melhor opção dentro de um contexto de sigilo, de ética e de acolhimento. Tá certo, doutora, obrigada. Então, pessoal, por hoje é só, né? Lembrando que essa aula ela vai estar gravada, né? Amanhã nós vamos ter novamente uma reunião, tá? A gente vai resolver mais questões. Eu tenho vergonha de falar isso, né? Mas vou deixar um recado para quem vai assistir pelo YouTube. Curte, compartilha. Já me falaram para falar isso, eu fico com vergonha, né? Mas dá um like aí, ativa o sininho da notificação, tá? Muito obrigada para todos que apareceram. Eu que agradeço, doutora. Excepcional sua aula, como sempre. Obrigada, Thiago. Excelente, doutora. Muchas gracias. Obrigado, Fabi. Boa noite.